Bom, gente, então, enquanto o pessoal vai chegando, já vamos iniciando, até em respeito, né, aos colegas aqui, aos alunos que chegaram no horário, para a gente não atrasar, acho que todos têm aí seus compromissos pessoais, profissionais, familiares. Então, estamos dando hoje início aqui à nossa semana acadêmica aqui da FAC. Hoje recebemos como convidado o Douglas Garcia. Ele é CEO da DGT Transformação Digital, empresa aí da área de tecnologia. Ele tem mais de 30 anos de experiência em consultoria pela Accenture. Vocês não conhecem, é uma empresa aí gigante do cenário nacional. Nos últimos 3 anos, liderou a área de tecnologia em saúde e serviços públicos na América Latina. E ele tem também intensa atuação nas indústrias de produção de consumo, produtos de consumo, varejo, serviços financeiros, recursos naturais, saúdes e serviço público, que principalmente essa área de produto, consumo e varejo, entra no nosso principal objetivo aqui, que é a Faculdade do Comércio, a Faculdade das Associações Comerciais de todo o Brasil. O tema que o Douglas vai tratar hoje é justamente a tecnologia como forma de melhorar a gestão e os processos empresariais. A gente tem aqui alunos de vários cursos de gestão, alunos de cursos de tecnologia, e os dois assuntos se casam muito bem, né? A gente está vivendo aí cada vez mais a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico com inteligência artificial. Cada ano surge um software, algum tipo de produto ou de serviço novo, e tudo isso melhora e facilita, né, a gestão efetivamente empresarial nas mais diversas áreas. Então, é uma oportunidade boa para o pessoal aqui de SI, ADS, entender mesmo um pouco mais sobre a tecnologia, de repente até apresentar ou esses serviços para possíveis clientes, depois se formarem, e para o pessoal de gestão mesmo entender, né, como nas empresas que trabalham, nos negócios aí que vão vir a empreender, como utilizar a tecnologia, seja em grandes, médias ou pequenas empresas, porque a experiência do Douglas que ele vai trazer um pouquinho desse trabalho dele nas mais diversas áreas. A gente está aqui também com o professor Valdomiro, nosso coordenador dos cursos de tecnologia de ADS e SI. Então, ele vai também participar desse bate-papo, dessa mediação aí com a gente, principalmente em relação a essa temática dele, que é a tecnologia. Então, Douglas, agradeço aqui imensamente o seu tempo, você poder contribuir um pouquinho com a sua experiência mesmo, né, profissional, pessoal na área de tecnologia aqui, para a gente bater esse papo e compartilhar um pouco dessa sua experiência com os alunos. Então, Douglas, tá aí com a palavra para você fazer a sua apresentação. Então, boa noite aí para todo mundo. Então, Luiz Guilherme, já agradecendo aí a oportunidade. Sempre que eu tenho a oportunidade de poder participar de algum tipo de evento, seja palestrando, seja debatendo, efetivamente aí dentro do mundo acadêmico ou em oportunidades com as empresas, para mim é sempre um prazer, uma honra, tá? Então, é, dividir aqui um pouquinho a visão com vocês com relação à questão de essa questão toda de tecnologia, né? E que ela vem aí ao longo dos anos se tornando cada vez mais parte essencial das nossas vidas, né? E tentar trazer para vocês essa visão e que eu espero imensamente como principal indicador aqui dessa apresentação é que chegar ao final dela, vocês não tenham perdido o tempo de vocês. Se isso acontecer, o objetivo aqui, pelo menos do meu lado, tá atingido, né? Então, falando muito rapidamente, eu fui sócio-diretor da Accenture durante 31 anos, para ser mais exato, né? E ao longo dos últimos 22 anos como sócio-diretor, fiz toda a minha carreira lá, um viés forte de tecnologia, fazendo muita implantação de sistema, manutenção de sistema, trabalhando com sistema customizado, trabalhando com sistemas que a gente chama de pacotes de ERP,
implantei SAP muitas vezes. Um dos maiores projetos que eu tive foi da Unilever em 2008, mais ou menos, um SAP América Latina que a gente implementou. Implantei Microsoft, implantei Oracle. Então, eu vivenciei bastante essa evolução da tecnologia, né? E em 2018 estava um pouco cansado de chefe, principalmente numa empresa matricial global. Já eram mais ou menos 31 anos de atuação, né? O que em consultoria grande, só para dividir com vocês aí para um pré-aquecimento e vocês poderem é, entrar de maneira mais divertida, né? Empresa de consultoria global, o que você mais tem é chefe, vem de tudo quanto é lado, né? Então, eu tinha chefe da Europa, tinha chefe dos Estados Unidos, tinha chefe da Índia, tinha hora que era mais complicado validar internamente uma oportunidade de projeto dentro da empresa do que vender propriamente diretamente com o cliente, né? Então chegou uma hora que achei melhor realmente parar depois de uma jornada longa aí de mais de 35 anos de atuação no mercado de tecnologia como um todo e fiquei fora do país um tempo, vivenciando aí o que seria um tipo de um sabático na Europa especificamente. E aí, quando voltei, tinha feito um monte de promessa para minha esposa e, para variar, não cumpro nenhuma. Falei para ela que não ia mais trabalhar, não ia mais atuar. Encontrei um grande ex-sócio da Accenture, que é o Carlos Degg, que foi quem fundou essa empresa que vocês estão vendo aqui, que é a DGT. E ele veio falar para mim: não, vamos lá, me ajuda aqui para decolar a empresa tal. E a gente já está há quase 7 anos juntos aí nessa jornada, né? Então, enfim, mas tem sido realmente uma oportunidade bacana. Mas entrando diretamente aqui no tema, né? O LG ele me brifou para dar um foco bastante importante com relação à visão da aplicação da tecnologia com relação à gestão e os processos das empresas, né? E eu tenho quase certeza absoluta. Tem aqui um approve, não sei, RG do Otávio Machado, requesting remote. Pode dar o approve aqui? Ou isso fica com Não, vocês? eu acho que não precisa. O pessoal tá de host aqui, eles estão coordenando isso, Douglas. Bom, Acho que não então precisa não dar vou mexer approve, nada não. aqui. Está na Tá. frente da tela, não sei se vai atrapalhar aí a apresentação, tá bom? Enfim, é, e eu acho que eu vou ser obrigado a colocar alguma coisa aqui, senão eu não consigo nem ir Se para não, frente né, nem para acho que é trás, melhor negar, não aprovar. Acho que não tá bom? aprova. Agora voltou. Aí. Então, pessoal, não tem como e está voltando a pedir. Beleza. Então, obviamente, eu acho que a coisa que mais aflige e ao mesmo tempo deve ser como ansiedade de vocês em termos de entendimento é a questão da, da tecnologia disruptiva, né? Então, a tecnologia disruptiva ela já tem há muitos anos, mas na verdade ela ganhou tração, intensidade e volume nos últimos 5 anos, né? Um grande precursor disso que fez aí o primeiro movimento bastante forte que impressionou todo mundo foi o tal do Chat GPT, que a maioria de vocês já deve ter tido oportunidade de brincar ou acessar, né? E ele realmente trouxe uma pegada no sentido de trazer essa tecnologia disruptiva do IA generativo, né, como realmente uma ferramenta que passaria a compor o dia a dia nosso como seres humanos e, obviamente, para toda a comunidade empresarial, né, e em todos os segmentos, né. E uma analogia que eu queria fazer para vocês aqui, e até para já dizer para vocês o seguinte: eu não sei quantos de vocês, a maioria deve ser tudo novinho aí, né? Mas, enfim, o professor Valdomiro pode concordar ou não, parece que é um pouquinho mais velho, É né? tudo novinho, professor. Eu sou os Não mais tão velho novinhos. como eu, mas tudo bem. Enfim, mas no começo dos anos 2000, e eu ainda estava trabalhando fortemente na Accenture,
veio uma onda que se chamava cloud computing. Não sei quantos de vocês vão lembrar ou sabem disso, mas era a tal da infraestrutura na nuvem, né? E naquele começo de período, né, de ano 2001, 2000, vinha aquele negócio, não, vamos colocar a sua tecnologia, vamos tirar aí os grandes computadores, servidores das companhias e vamos levar tudo para a nuvem. E era uma briga eterna, tipo, não, onde já se viu, os meus dados vão para uma nuvem, eles não têm segurança nenhuma, isso é um absurdo, eu quero ter aqui o meu ambiente, os meus servidores, aqui eu cuido, eu invisto e tudo mais. E durante alguns anos, fica que aquela coisa vai, não vai, pode, não pode. Gente, passaram-se 15 anos, quase 20 anos, e o tempo passa muito rápido. Hoje não se discute se você vai ou não para a cloud em relação ao que a gente chama de on-premises, que é você ter a sua infraestrutura própria. Se discute se você vai para Azure, se você vai para a Amazon, se você vai para a Google, se você vai para a IBM, entre tantas outras clouds que existem. A analogia que eu queria fazer para vocês aqui é que a tecnologia disruptiva é a mesma coisa. Pode demorar um pouco mais, pode se resistir um pouco mais, ela vai fazer parte daqui a alguns anos do nosso dia a dia. Queira a gente ou não queira. Então, a minha primeira recomendação forte aqui para vocês, estudantes, é não coloquem a IA como um inimigo ou como alguém que você queira ficar longe. Muito pelo contrário. Muitas vezes é melhor ter o inimigo por perto do que distante. E a IA não necessariamente é um inimigo, mas tem muita coisa em volta da IA, do tipo tirar trabalho, tirar emprego e uma série de coisas que a gente vai explorar aqui um pouquinho. Mas no final do dia, é uma ferramenta extremamente potente, essencial para as nossas vidas e que vai trazer muito para a gente. A questão é, se investirmos tempo, dedicação e trouxermos essa ferramenta como mais uma ferramenta para ajudar as nossas vidas e ajudar o nosso dia a dia, vamos ganhar certamente. E qualquer um de vocês que eu não conheço, mas que quiser me cobrar um dia por isso, fique à vontade, pode cobrar. E quem realmente achar que isso é algo que tem que se afastar, que eu não quero, que isso não vai fazer bem, tem uma tendência a perder. Tá legal? Tudo bem? Eu queria fazer essa abertura rápida aqui. E a nossa agenda, a gente vai passar por 3, 4 slides aqui, que eu vou me utilizar fortemente para tentar aprofundar um pouco mais o conceito do porquê disso que eu estou falando aqui para vocês. Tá bom? Então, efetivamente, como eu já mencionei, né, nos últimos 5 anos ela vem amadurecendo, nos últimos 2 anos ela ganhou muita atração. Vocês devem ver algumas informações, algumas matérias de mercado, da quantidade de bilhões de dólares que estão sendo investidos tanto no fomento e na evolução dessas tecnologias disruptivas, né, principalmente a IA, melhorando cada vez mais. Eu não sei quantos de vocês têm utilizado isso, mas vocês veem ChatGPT, que iniciou com a versão 2.x, foi para 3, foi para 4, acabou de lançar 5, e em cada uma dessas versões se traz mais e mais funcionalidades e facilidades para que a gente possa se utilizar dessa ferramenta e aplicar no nosso dia a dia da melhor forma possível. Então, o crescimento da IA exponencial, muito grande, muito claro em todos os negócios, né? Então, aqui do lado, nesse desenho, que esse desenho não está muito legal, né? Mais em banco, mais no e-commerce, em educação, em mídia, ou seja, tem uma infinidade de segmentos que todos eles, independente do estágio, porque podem estar num estágio ainda de tentar entender como aplicar, pode estar no estágio de estar testando, fazendo algumas provas de conceito para saber se esse negócio vai dar o benefício ou não, ou aqueles que já estão se utilizando fortemente
e que hoje são já um pouco dependentes do dia a dia da utilização da IA. Quando você olha para tudo isso, você vê um movimento claro de que ninguém vai acabar podendo ficar de fora disso, tá bom? E os segmentos, pessoal, são absolutamente democráticos, são todos. A saúde se utiliza fortemente disso. Não é difícil vocês passarem por uma consulta médica e ter um médico olhando para o computador, capturando toda a discussão de voz que você está tendo com o seu médico para fazer o seu diagnóstico, e esse médico estar olhando para um diagnóstico que vai ser dado por uma IA e que vai compor com a experiência dele o melhor direcionamento para o seu problema. Então, isso é a amostra clara de que, num, um exemplozinho muito simples, a amostra clara de que, efetivamente, a utilização da IA em termos de captura de informações, comparação de cenários, diagnósticos, opções de medicamentos compostas com o conhecimento do médico, já hoje traz benefícios claros, seja de poder atender muito mais rapidamente, muito mais pacientes, seja de poder dar maior precisão no diagnóstico e no direcionamento. Luiz Guilherme, queria fazer uma pausa muito rápida aqui para saber se a maneira com que eu estou falando está legal, se vocês estão conseguindo acompanhar, se está muito rápido ou pode seguir nesse sentido mesmo. Tá muito bom. Está indo bem. Tranquilo? Podemos seguir assim? Tá bom. É, como disse, né, e dei esse exemplo aí da saúde. Então, você vê hoje, por exemplo, o segmento do varejo, que é um segmento que hoje eu tenho bastante atuação. Alguns dos nossos clientes do varejo hoje se utilizam de soluções nossas de automação e de IA, e eu vejo a aplicação disso em várias situações, né? Situações internas de atividades de RH, contratação, desligamento, avaliação, entre outros processos do que a gente chama de back-office financeiro, com a utilização dessas ferramentas, seja de automação, seja de inteligência artificial, para poder dar celeridade nos processos. Então, o segmento do varejo hoje em dia contrata, em média, 5, 6 mil vagas por mês e não tem equipe que dê conta para tudo isso. E com o uso da tecnologia disruptiva e com a automação, isso está dando possibilidade de maior vazão e celeridade para esses importantes processos de preenchimento das suas vagas internas, tá? Outras aplicações de varejo, como decisão de preço, comparação de preço, avaliação de concorrência, entre outras várias situações que posicionam aquele determinado varejo no mercado, também se utilizam muito dessas questões. Finanças, absurdamente. Os bancos, os agentes financeiros, os agentes investidores se utilizam de maneira descarada, no bom sentido, dessa tecnologia disruptiva hoje, para te oferecer um produto, poder fazer comparação de um determinado produto com outro e dizer que aquele produto tem uma rentabilidade maior, ou mais agressiva, ou menos agressiva, é identificar o perfil do investidor, aquele que investe mais, gosta de um investimento mais conservador, como um CDB, ou gosta de um agressivo com mais voltado para moedas e bolsa de valores. Então, finanças hoje se utiliza fervorosamente disso para poder angariar clientes, aumentar o seu market share, aumentar a qualidade das análises comparativas dos seus resultados financeiros, entre outras coisas. E serviços, finalmente, que não pode ficar de fora, e você vê hoje também de maneira super ampla. é, Posso colocar aqui hoje que nós, como uma empresa, na empresa que eu estou hoje, que entrega soluções em tecnologia disruptiva e outras soluções, a gente se utiliza pra caramba para entregar serviços e soluções diferenciadas para esses clientes e se utiliza da tecnologia disruptiva, inclusive para validar
as soluções que a gente está produzindo. Então, hoje, até bem pouco tempo atrás, a gente fazia uma determinada solução, desenvolvia uma determinada solução e colocava essa solução para rodar, mas antes de colocar para rodar, a gente tinha que testar essa solução, garantir que essa solução estava funcionando adequadamente de acordo com o escopo e com as funcionalidades que estavam previstas para aquele determinado cliente que você ia atender, e a gente usava uma série de ferramentas para fazer isso. Hoje a gente se utiliza de IA generativa, e baseada numa série de instruções que a gente dá, a IA faz uma série de testes e simulações daquela solução que a gente desenvolveu para que efetivamente a qualidade daquela solução que entre seja melhor. Tá bom? E serviços de atendimento, entretenimento, entre outros vários serviços hoje de pesquisa, de localização de lugares que você pode visitar no caso de entretenimento, entre outros, se utiliza muito desse tipo de serviço. Enfim, a IA ela está aí, está disponível e ela vai andar realmente a passos largos como uma ferramenta que vai somar a tudo aquilo que a tecnologia já trouxe até hoje. A tecnologia trouxe infraestrutura, trouxe capacidade de processamento, trouxe capacidade analítica, trouxe uma quantidade imensa de programas desenvolvidos para poder dar solução e agilidade para todos nós. E a IA ela vem para compor, além dessas tecnologias disponíveis, esse caminho, essa jornada, que a gente sabe que ela está crescendo muito, mas a gente realmente não sabe onde ela vai parar. Por isso que a gente tem o termo de disruptivo, porque no final do dia o disruptivo é algo que você não conhece direito, é totalmente diferente de tudo que você já viu até hoje, e tem muita coisa disruptiva que a gente ainda nem sabe que a gente vai poder aplicar e vai ser identificada. Legal? Tudo bem até aqui? Todo mundo junto comigo? Tá legal? Posso seguir aqui? Tranquilo? Talvez seja melhor a gente reservar um espacinho no final para perguntas, né, professor e Luiz Guilherme? Tá bom. Acho que Então tá sim. joia. Se tiver chato, não gostar e não estiver entendendo, por favor, dá um toque aí, tá legal? Tá bom, professor. Acho que no final a gente pode fazer algumas questões e a gente abre, né, para perguntas. Tranquilo. Tá legal. A gente faz isso sem problema nenhum. Tá bom? Bom, esse slide ele acaba sendo um pouco repetitivo com o que eu já acabei falando anteriormente, mas vale a pena ele dar um pouco mais de destaque, né, de outros exemplos que eventualmente eu não tenha mencionado no slide anterior, né, de que, primeiro, aí é uma realidade, segundo, ela tem muita aplicação. Então, no varejo, que foi um dos exemplos que eu dei, previsão de demanda, otimização de estoque. Isso é muito importante. Então, por exemplo, o varejo, uma das coisas que faz o negócio do varejo ganhar ou perder dinheiro é ele ter a certeza de que o estoque e a necessidade de demanda que ele tem para alimentar o seu varejo e, consequentemente, os consumidores consumirem é fundamental para o resultado do negócio dele. Se ele colocar muito estoque, ele vai morrer com aquele custo do estoque não vendido. E se ele colocar pouco estoque, ele vai morrer porque a concorrência vai comprar e ele não tinha o produto. Então, acertar isso é extremamente complexo. Exige muitos cálculos, né? E muita quantidade de produto, ou que a gente chama de SKU, que é cada item de produto, cujos varejos têm milhares desses itens dentro da sua disponibilidade para os consumidores, né? E a inteligência artificial, combinada com o conhecimento e a experiência do ser humano, ela consegue calcular essa previsibilidade baseada em dados históricos, baseada em comportamento do consumidor, baseada em tendência do mercado, baseada em cima de uma série de fatores para poder juntar tudo isso e ajudar nessa previsão e otimização do estoque, né? A saúde já mencionei, acho que aqui está até repetitivo, mas o apoio a diagnósticos e atendimentos inteligentes. Eu posso aqui compartilhar uma solução que a gente tem no laboratório de saúde,
que ele faz hoje por automação e por inteligência artificial. Vocês sabem quando vocês fazem um exame de ultrassom ou algum tipo de exame específico, você tem as imagens e você tem o laudo, que é feito pelo médico. A gente colocou uma solução no laboratório que antes eles faziam a comparação do laudo com as imagens e se tivesse discordâncias, eles repassavam para o médico para falar, olha, você falou que aqui tinha uma medida de 15 milímetros e no laudo você escreveu 10 milímetros. E o médico ia lá e atualizava. Isso era feito por um monte de pessoas. A gente colocou uma solução com a inteligência artificial, que já roda para mais de 70 mil exames por mês, que faz essa comparação. No momento que o médico coloca o laudo e disponibiliza as imagens, a IA e a automação vai lá e compara essas duas coisas. E se tiver alguma divergência, a gente não lauda, a gente passa para o médico e o médico altera baseado numa série de critérios, tá? Então, são coisas que estão disponíveis e que hoje um exame que era disponibilizado no portal para um paciente, em média, 1, 2 dias depois, hoje, quando o paciente faz o seu exame, 6 horas depois, se não tiver nenhuma divergência entre o laudo e as imagens, o exame em menos de 4 horas está disponível no portal para que o paciente acesse. Então, esse tipo de coisa agiliza uma série de coisas, inclusive um diagnóstico crítico que precisa ser endereçado de maneira mais rápida. Tá bom? Serviços financeiros, além dos exemplos que eu dei, detecção de fraudes, personalização de ofertas, são coisas também super importantes. Hoje, tem muita fraude no segmento de tecnologia, vocês sabem disso, ouvem isso. Muitos de vocês devem receber aquelas milhares de ligações diárias falando que você consumiu determinada coisa para você dar um ok, se era você ou não. Por favor, não atendam, tá? Aquilo é golpe. Muito legal, o seu banco não fará isso. Mas, efetivamente, os bancos se protegem, os serviços financeiros se protegem, fazendo uma série de análises em cima do comportamento do consumidor, e quando tem alguma transação estranha, escusa, eles conseguem atuar antes que a fraude seja feita, né? E, por fim, na gestão empresarial, parecido com o varejo, análises preditivas em relação a decisões de negócio que você precisa tomar e que suportam a tomada de decisão, elas estão sendo também muito utilizadas e muito útil em cima de decisões que todas as empresas precisam tomar no dia a dia, com relação aos seus negócios que fecham, com relação aos seus investimentos que fazem, com relação às contratações de maquinário, ou seja, o que for que precisam e assim por diante. Então, na gestão empresarial, é muito comum o uso já de inteligência artificial e automação. Tá legal? Então, no final do dia, pessoal, antes de eu passar para o próximo slide, eu queria colocar uma coisa que é muito importante ficar na cabeça de vocês. E é muito importante mesmo. Todo uso de IA de forma que a gente chama genérica. O que é uma forma genérica? Eu vou lá, pego a IA e vejo se ela serve para alguma coisa no dia a dia da minha empresa. Isso é jogar dinheiro fora da empresa, tá bom? O uso da IA, ele tem que ser ligado a um processo de negócio. Então, eu não sei se vocês já tiveram disciplina ou já discutiram sobre processos, mas imagino que sim, tá bom? Um fluxo de processo que tem uma origem, um meio e um fim, começa numa atividade X e termina dentro de uma atividade Y. Quando você pensa em inserir uma tecnologia disruptiva dentro desse contexto de um processo, a tua chance de ser bem-sucedido é enorme, é 95, 98%. Quando você pega uma IA e fala, pessoal da empresa, usem a IA, usa aí no que você quiser, faz aí o uso da IA, barará, você vai gastar tempo, tokens, né, que a IA cobra pelo uso daquilo que você pede para ela, e vai prejudicar a empresa. Então, tentem sempre entender se aquela utilização específica da interação que vocês estão tendo com a tecnologia disruptiva
está inserida dentro de uma cadeia de processo. Se tiver, tudo certo. Se não tiver, acaba sendo distração. Tá legal? Tudo bem? Seguindo aqui para o nosso próximo slide, né? Alguns que a gente chamaria de benefícios, né? Olhar um pouco do, tá bom, mas a IA, porque a IA tem um investimento, ela tem um custo, é uma tecnologia, ela ainda é cara, ela tem que ser utilizada com parcimônia e, obviamente, quando alguém quer usar a IA, quer capturar algum tipo de benefício. Então, toda e qualquer aplicação da IA, antes de você começar a entender se ela está inserida num processo, como eu mencionei há alguns segundos atrás, a segunda questão é: aquela utilização da IA que eu quero ter traz que benefício? Eu vou ter mais clareza de decisões. Puxa vida, hoje eu tenho que ficar analisando e comparando um monte de coisa no meu processo. Pô, e eu demoro para tomar decisão. Pô, se eu botar a IA ali, ela fazer essas análises, que eu tenho que capturar informação do site, informação do banco, informação disso, informação daquilo, e ela já trazer isso de uma maneira estruturada para mim, e eu consigo tomar essa decisão mais rápida, pô, isso vai gerar um benefício, vai trazer acuracidade, ou seja, a maior precisão das informações que eu estou trabalhando, e, portanto, tem um benefício claro para eu utilizar isso. Ou não, nossa, eu vou colocar aqui a automação, a inteligência artificial, e ela vai reduzir um monte de tarefa que toda hora eu tenho que entrar no computador e fazer a mesma. E eu gasto metade do tempo do dia fazendo isso. E eu poderia gastar esse meu tempo fazendo análise, trazendo outros valores para a empresa, para a gestão da empresa, para o dia a dia da empresa. Opa, a IA está trazendo benefício, faz sentido eu utilizar. Né? Oportunidades de você desenvolver novas competências digitais. Isso é importante, oferecer novos serviços, oferecer coisas através do caminho digital que podem beneficiar os meus clientes, podem dar mais agilidade, eles podem comprar mais. Opa! Então aqui eu estou fazendo um bom uso da IA, né? Maior colaboração, perdão, entre as áreas via os conhecimentos compartilhados. Quando você tem o uso da tecnologia, você tem uma coisa importante que é uma capacidade de armazenar toda e qualquer decisão. Então, maior colaboração, né? Então, quando a tecnologia disruptiva, ela tem uma capacidade importantíssima de você poder rastrear qualquer coisa que você fez com ela e armazenar toda e qualquer análise que você fez com ela, né? Então, esse também é um advento importante da cloud, que você hoje tem uma capacidade de armazenamento que não era possível há muitos anos atrás. Esse tipo de coisa permite facilmente você trocar conhecimentos e insights entre as áreas de negócio. Então, essa é uma coisa importante também que ela pode trazer valor, né? Enfim, tem muito benefício que você pode aplicar com o uso da IA, tá bom? Indo aqui para uma visão em termos do que eu falei inicialmente, que foi a provocação inicial, de realmente não ter a tecnologia disruptiva como um inimigo, e muito pelo contrário, fazer com que a IA seja uma ferramenta essencial, buscando utilização, aprender, ampliar conhecimento e definitivamente ter como uma ferramenta que passa a te gerar diferencial perante aquilo que você atua dentro de qualquer empresa que você trabalhe, isso é fundamental. Mas tem um ponto aqui que eu quero deixar muito claro para vocês. A IA, e isso já foi feito um estudo científico, de que ela tem duas direções, né? Uma visão otimista e uma visão pessimista. Então, a visão pessimista é de que a IA pode emburrecer os nossos conhecimentos e diminuir a nossa capacidade cerebral. Porque, como ela é uma ferramenta
e ela traz de maneira muito rápida informações para a gente pode, entre aspas, se tornar cada vez mais preguiçoso, né? Em buscar entender o motivo dessas informações, em questionar e efetivamente poder ter nessa ferramenta algo que vai te complementar e não trazer uma informação que, inclusive, pode estar errada e pode estar certa. Então, assim, não caiam na tentação de, se alguém pediu algo para vocês, buscar na IA e simplesmente entregar aquela resposta sem minimamente entender se aquilo está fazendo sentido ou não. Porque a IA, ela é uma linguagem de programação, mas ela é uma linguagem de programação diferente. Para aquelas pessoas que trabalham em tecnologia e estão acostumados a desenvolver código em Python, em Java, nas várias tecnologias que existem hoje, a gente vai lá e desenvolve um código e dá comandos. A IA você também desenvolve, mas os seus comandos são pelaquilo que a gente chama de prompt. São instruções, arquivos e informações que você dá para a IA para que ela te responda algo. Se esse prompt for mal informado, incompleto ou insuficiente, a IA pode te responder algo em cima do contexto do que ela entendeu errado. E se você simplesmente pegar isso e levar para frente, sem minimamente entender, questionar e ajustar, é aí que vai correr o risco de irmos para o lado pessimista do total emburrecimento e do levarmos o que a gente chama de mais lixo para dentro do nosso mundo corporativo. Então, pessoal, é fundamental ter a IA como algo que vai nos ensinar a saber como pedir melhor, mas mais do que tudo, a ampliar a nossa capacidade analítica de entender se aquilo que ela está te respondendo faz sentido ou não. A gente hoje, como implementador até de agentes de IA, de soluções de IA, a gente já pegou soluções implementadas que simplesmente tem um termo que eu não sei se vocês já ouviram no mercado, depois vocês podem me perguntar lá no final, que chama-se a IA alucinou. O que é a IA alucinou? A IA começou a ter um comportamento de coisas que eventualmente você não pediu para ela, ou de coisas que estão totalmente erradas, porque em cima da quantidade de prompts e informações que você deu para ela, no seu melhor julgamento, ela tenta dar aquela resposta. Mas se não houver a sua capacidade analítica de entender realmente o que se quer explorar daquela IA, você pode trazer muito mais problema do que solução. Então, de novo, para quem quer ampliar sua capacidade cerebral e se tornar cada vez mais relevante e analítico, fazendo o que quiser da sua vida, questione a IA e faça a IA trabalhar para você, não você para ela. Tá legal? Então, esse primeiro ponto aqui de capacitação contínua, fundamental. Usem, consultem. Hoje em dia, eu tenho algumas coisas, eu sempre fui um péssimo aluno de história. Péssimo. E nunca gostei, na verdade, de história. E de alguns anos para cá, sem saber muito, se vocês me perguntarem, eu não sei a razão, mas eu passei a gostar mais da história, né? Em relação a nazismo, em relação a uma série de situações históricas da nossa vida, de que me gerou interesse em conhecer, e eu tenho me utilizado na parte de diversão da IA de trazer informações históricas, né? Por exemplo, eu tinha muito interesse em conhecer a história do Napoleão Bonaparte, da França. Pô, eu consegui muita coisa que eu jamais aprendi na escola, né? Mas tinha muita coisa que não fazia sentido, que quando você comparava não fazia sentido, e outras que tinham. Então, enriquecer o seu conhecimento para você se tornar uma pessoa mais completa e nas oportunidades que vocês vão buscar no mercado de trabalho que vocês vão atuar ou já estão atuando, vai fazer grande diferença
se você, na verdade, se posicionar não como um executor de IA, mas como um analítico de IA. Tá legal? Segundo ponto, mentalidade aberta para inovação e mudança cultural. Gente, o mundo vai mudar. Quanto ele vai mudar e para onde ele vai mudar, a gente ainda não sabe, mas tenham certeza absoluta que o mundo vai mudar. Daqui 5 anos, o que a gente está vendo hoje não vai ser igual daqui 5 anos. Douglas, mas isso sempre foi assim. É verdade, mas eram com períodos mais longos. Em 20 anos, quando você olha, pô, algumas coisas mudaram. Agora não. Em questão de 5 anos, de 3 anos, de 7 anos, de 10 anos, vai mudar muito. Então estejam sempre abertos. Não sejam resistentes a nada de novo e disruptivo que caia para vocês. Olhem para aquilo como uma oportunidade e não como um problema. E isso vai fazer com que vocês saiam na frente de outros que vão olhar como um problema. Participar ativamente de projetos e pilotear. Se dentro das empresas que vocês atuam, se dentro das oportunidades que vocês tenham, aparece algum tipo de projeto ou piloto de IA, e tendo a oportunidade de vocês serem convidados a participar, participem. Vai lá entender como é que é. Vai executar, vai aprender, vai ganhar o conhecimento. Isso vai ser fundamental para no momento seguinte você, puxa, agora eu sei como fazer. Conduzir um projeto de A é como conduzir um projeto de implantação de sistema tradicional. Mas, de novo, com algumas facilidades que você não tinha antes, mas com uma necessidade analítica de questionamento muito maior. Então, entender o que são as etapas da implantação de um projeto de IA, né, é muito importante. Implantar um agente de IA não é só pegar um agente e falar assim, olha, vai lá, consulta um site para mim e devolve. Isso vai ser legal, você vai fazer em 1 minuto. Agora, colocar isso dentro de um contexto de processo, para escalar, para atender uma série de volumes e uma série de outras questões, isso é um projeto que tem uma série de outras etapas, além de puramente desenvolver o objetivo do agente de IA, que precisam ser endereçados. Tá bom? E, por fim, né, transformar a IA em uma parceira, que ela seja uma parceira de vocês, né? Não uma substituta. Olhar que a IA pode tirar alguma atividade que você está fazendo pode ser olhado de duas formas: meio copo cheio, meio copo vazio. Eu sempre gostei de olhar o meio copo cheio. Se a IA vai fazer algo que eu estou fazendo, isso é uma oportunidade de eu fazer algo melhor daqui para frente. Outras pessoas podem olhar, a IA vai tirar o que eu estou fazendo e aí eu vou ficar sem fazer nada. Só vai acontecer isso se vocês quiserem. Por fim, pessoal, eu queria apresentar uma solução de IA para vocês, tá? E vou contar rapidamente aqui uma historinha, né? A DGT, todos os anos, ela participa da maior feira de automação IA da América Latina, e que ocorreu aqui há algum tempo atrás, né? E nós, no ano passado, todo o nosso trabalho de interação com os nossos clientes e assim por diante foi através do que se fazia sempre, um panfleto da DGT, colocando os nossos serviços, o que a gente fazia, o que não fazia, e várias discussões com os clientes nos conhecerem e a partir daí a gente abrir novas oportunidades. Esse ano a gente falou, não, vamos tentar ser disruptivo. Mas o que é tentar ser disruptivo? Começamos a pensar. E aí a gente pensou em criar uma agente de A, que inicialmente era um agente, mas a gente achou ser melhor uma agente. E que fosse um embaixador da DGT, com capacidade de explicar tudo o que a DGT fazia. Quais são os nossos serviços, como a gente opera, como a gente atende os clientes, quais são as dúvidas. E dentro dessa interação, se o cliente se interessasse, a gente poderia, através da própria IA, mandar um material nosso, né, para ele ou marcar uma reunião com os nossos consultores. E eu vou rodar aqui
Não sei se vai dar para ouvir pelo som aqui, tá, LG? Mas eu vou rodar aqui a IA. Ela vai conversar e ela vai se apresentar para vocês. Todos que tiverem interesse podem pegar esse QR Code que está aqui aparecendo na tela, sem problema nenhum. Vai abrir um WhatsApp para você com a Daisy, que é a nossa IA, tá bom? E vocês podem, a partir daí, perguntar o que vocês quiserem da DGT para a Daisy, que ela vai responder. A Daisy é multidioma, ela fala inglês, espanhol, qualquer tipo de linguagem. Se você falar com voz com ela, ela vai responder por voz. Se você escrever para ela, ela vai responder a escrita, tá bom? O som não tá vindo não, Douglas. Pelo menos para mim tá sem som aqui mesmo. Um minutinho. Vamos ver se a gente consegue habilitar aqui o som. Ele não está indo? Eu perguntei para a Deise quem é a DGT. Ela respondeu: a DGT é consultoria especializada em soluções de transformação digital. Oferecemos serviços, nossa abordagem bem interessante. Já está interagindo comigo, a Deise. É. Deixa eu só ver aqui se tem uma forma de configurar. No Zoom. Eu não sei. Douglas, a gente pode, enquanto você vai tentando aí, vou já instigando o pessoal aqui. Não sei quem tiver dúvidas, quiser ir levantando a mão para a gente fazer uma ordem ou quiser colocar as perguntas no chat, que aí a gente, imagina se já está caminhando para o final, a gente já vai respondendo a dúvida aqui, se alguém quiser bater Não. um Então, papo. Luiz, eu queria concluir. Eu acho que eu não vou conseguir achar aqui a opção. Se fosse no Teams, eu faria isso com facilidade, porque a gente é usuário do Teams. Eu não sou usuário do Zoom, não somos. Mas, enfim, essa aqui tem uma apresentação da Denise, que ela fala quem é, o que ela faz. Mas, para aqueles que tiverem interesse, como o professor Valdomiro, você pode pedir uma apresentação da DGT, pode interagir, pode ter. Mas o objetivo maior aqui não é vender a DGT, não, muito pelo contrário. O objetivo maior é só dizer para vocês que tem muita coisa que dá para usar como IA. Isso aqui é só uma aplicação. A gente faz muitas para os nossos clientes e a gente entendeu que a gente deveria fazer alguma coisa para a gente mesmo. Douglas, você escuta, ó. O tempo é meio curto, mas eu É estou à uma empresa disposição para brasileira de perguntas e transformação dúvidas. digital, fundada em 2012 por É a Daisy executivos que de grandes vocês estão ouvindo? consultorias com sede em São Paulo. Estou Focamos em ouvindo. eficiência e resultados reais, oferecendo soluções Obrigado. tecnológicas e consultoria estratégica. Nossa liderança é composta por experientes executivos, incluindo o fundador Douglas Hernandes Garcia, CEO, que guia a empresa com foco em inovação e resultados. Como posso ajudar mais você hoje? Me fala onde fica a DGT, onde ela está localizada? A DGT está localizada no Brasil? Está pensando, tá bom? Mas assim, Tá bom. Tá legal. Enfim, vamos lá. ela Então, vai para a gente responder, tá, finalizar, Douglas? vamos. Está respondendo. Oi? Ela está Ah, tá respondendo. respondendo? Tá. Acho que daqui a pouco ela manda. Dependendo da internet, ela tem um delayzinho maior. Enfim, pessoal, o objetivo principal aqui, para Está finalizar, localizada no Brasil, com sede em São Paulo. Se precisar de mais informações ou tiver outras dúvidas, estou à disposição. Então, pessoal, para finalizar aqui, estou à disposição. Tentei fazer um resumo rápido, né? Às vezes um tópico assim muito aberto. Estou à disposição aqui para responder dúvidas que vocês tenham curiosidades para poder dar andamento aqui. Obrigado. Douglas, obrigado pela sua aula aqui, eu acho que foi excelente. E principalmente essa sua abordagem, falando de como a gente pode usar, né, a inteligência artificial, a tecnologia, para solucionar problemas, né, empresariais. Então, principalmente aqui na Faculdade do Comércio, essa questão do estoque, otimizar, enfim, custos, preços, efetivamente que é o que é necessário aqui para o comércio.
Acho que eu vou primeiro abrir aqui, não sei se alguém tem alguma dúvida, perguntar aqui para o Douglas. A gente está em mais de 120 pessoas, então quero, acho que, priorizar, claro, nossos alunos aqui. Se ninguém tiver dúvida, eu faço aqui uma Nossa, muita perguntinha para o gente, hein? Douglas. Mas pode ficar à vontade para perguntar Na ou verdade, qualquer eu tipo tenho de uma, dúvida. viu? Vai lá, Paola. No caso, não é nenhum. É como se fosse uma pergunta. Essa semana, eu e meu esposo, a gente foi tentar comprar os ingressos da Oktoberfest. E a gente ficou com uma dúvida. E entrou no chat, como qualquer outra pessoa. Aí foi pro WhatsApp e questionamos se as crianças pagavam, até que anos eles seriam autorizados a entrada. Aí, automaticamente, oi, meu nome é Bia, sou daqui, né? Crianças a partir de 7 anos pagam aí vários textos. Beleza, eu falei pro meu marido, então a gente vai te pagar, os meninos vão te pagar, tá? Aí deu um tempo, a gente tava conversando, voltou. O meu WhatsApp apitou, eu fui olhar. Aí era um atendente mesmo, né? Ele, oi, desculpa, é que nós estamos implantando ainda a inteligência artificial. E no caso, ela respondeu errado. No caso aqui, as crianças só começam a pagar a partir dos 15 anos. Aí até brinquei, falei, não, tudo bem. Falei pro meu marido, ó, isso aqui foi um delay, eles não devem ter configurado essa parte, né? Não sei o quê. Aí na verdade, a minha pergunta, a minha indagação é assim: normalmente, quando a gente, principalmente das pessoas mais velhas, a gente fala assim: olha, vai vir essa tecnologia, as pessoas têm essa mania de falar, vai roubar meu emprego. Mas não, porque tem que ter uma pessoa ali olhando, porque pode acontecer esse exato exemplo. A IA respondeu que não, e a pessoa teve que estar tentando a conversa e falar: não, peraí, não foi bem isso. É que a gente está implantando tal. E também, assim, esse tipo de erro é porque a pessoa não implantou corretamente, não é? As informações? Seria mais ou menos isso. Uma pergunta e uma observação. Legal. Paola, Paola, legal sua dúvida, acho que é interessante, né? O Douglas vai responder. O Douglas, antes de você responder, eu vou aqui me despedir de você. Eu tenho uma outra reunião agora às 8, mas vou te deixar aí com o professor Valdomiro, que vai conduzir. Ele é da área de TI, então tem até mais propriedade que eu para debater e fazer uns questionamentos para você. Então, desde já eu quero agradecer aqui a sua presença, mas eu que pode agradeço. continuar aí no bate-papo com o pessoal. Legal, eu agradeço. Ó, Paola, ótimo o seu comentário, só veio reforçar aquele tema que eu virei e falei. Você implantar uma solução de IA, ela exige critério, ela exige uma visão de projeto, principalmente quando você vai abrir para uma coletividade, para uma quantidade de consumidores e assim por diante. A gente tem visto com muita frequência. Isso foi um comando simples, um prompt simples que foi dado para a IA, com essa orientação que foi passada por alguém. E por isso que a gente fala, além de implantar a IA, que eu acabei não comentando, depois que você implanta a IA, você é obrigatório a ter algo que a gente chama que é a curadoria. Imagina que inicialmente nesse Oktoberfest, alguém definiu que crianças de 7 anos pagariam. Só que depois, por qualquer que seja a razão, essas coisas são dinâmicas. E às vezes o negócio decide e fala: não, não, não. Não, só vamos cobrar a partir de 15 anos. Só que se você não avisar o goleiro, você toma gol. Então, quando você configura uma solução de inteligência e você orienta ela para fazer determinadas coisas, e você simplesmente não mexe mais, ela vai fazer sempre aquela mesma coisa. E se você não for lá e não der a instrução adequada para ela de que aquela coisa mudou, que é provavelmente o que aconteceu, isso faz esse tipo de problema. Então, implantação de IA em projeto que vai ter um alcance com pessoas, com interação, exige piloto, liberação cuidadosa, acompanhamento inicial das respostas que vão ser dadas. E isso tudo é trabalho. Então, muda a característica do trabalho, mas continua tendo trabalho, né? Então, essa questão de que a IA vai tirar emprego, é verdade, tem muita atividade braçal, operacional, essa questão que se fala, tal, que elas realmente elas vão mudar, mas vão se criar outros tipos de trabalho, né? Essa é a visão, né?
A minha visão pode ser distorcida e errada. Na prática, eu vejo dessa forma. Muito legal esse ponto, né, Sim, Douglas? justamente. Muito legal mesmo. E é verdade, eu também concordo. A IA e o Douglas foi muito assertivo assim na experiência que ele traz, falando, né, que alguns empregos vão deixar de existir, mas vão surgir outras oportunidades. Vamos para outras Olha, perguntas, aproveitar, né? Quem tem mais olha, perguntas? se você perguntar para a Daisy sobre o que ela acha da guerra da Ucrânia, ela vai ser educada com você e vai dizer que ela não tem autorização para discutir sobre esse assunto. Mas lá atrás foi feita essa pergunta e ela deu um posicionamento sobre a guerra da Ucrânia. E a gente falou: caramba, ela não pode falar sobre isso. Então, em tempo de projeto, a gente foi pegando todos esses problemas e foi efetivamente ajustando para que, quando ela estivesse na frente do professor Valdomiro ou de qualquer um de vocês, ela não cometesse uma gafe como essa. Tá É o legal? caso da Alexa, né? A Alexa Oi? antes é o caso da Alexa, né? A Alexa antes ela respondia se Papai Noel existia, algumas coisas, ela até acabou com a infância de algumas crianças. Aí Exato. cortaram, agora tem até a cartinha. Esse ano, ano passado, meu filho falou assim: Alexa, Papai Noel deixou cartinha, e colocaram a voz, ele falando, ele cantando. Eu falei, cara, olha que legal. Mas foi um erro que a primeira vez eles falaram que não existia. Isso é curadoria. Tá? Mas vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vou aproveitar aqui mais duas perguntas. Não tomar muito tempo também do Douglas, mas o tempo não se estender muito. Mas alguém quer fazer mais uma pergunta, mais duas perguntinhas? Curiosidade. Vamos aproveitar esse momento, é super rico, né? A gente está aqui com o CIO de uma das principais consultorias, Accenture, e assim, a experiência que ele traz é muito legal para nós, né? Uma experiência que a gente muitas vezes não tem essa oportunidade no dia a dia, de alguém que está no mercado, no dia a dia, trazer para nós, né? Vamos aproveitar, perguntar para ele. Estamos em 118 pessoas aqui, olha que legal. Ninguém tem pergunta? Pô, foi assertivo, então, hein? Que bom. É, ótimo. Então, eu tenho uma dificuldade com matemática, né, professor? E então eu posso utilizar a IA, que é a GPT, mas assim, sempre vendo a lógica que bate mesmo a matemática, ou perguntar para um professor também, como que eu faço? Porque eu estou fazendo um projeto integrador e ele é da logística, no caso, então mexe com matemática. E eu tenho muita dificuldade. Mas eu queria saber, como o senhor disse que tem dificuldade em história, já quero aproveitar também. Opa, quem que fez a pergunta? Perdão. Paloma. Oi, Paloma. Olha só, não precisa me tratar como senhor, não. Eu realmente tenho mais idade, mas tranquilo, você pode me Tá tratar como bom, você, tá bom? tá bom. Você sim pode usar diretamente a IA para validar alguns cálculos que você pode fazer, algumas dificuldades que você tem, mas sempre checar se isso faz sentido, validando e revalidando com o professor, para que você possa ganhar o conhecimento. A IA ela tem várias formas de ensinar as mesmas coisas. Agora, além disso, hoje existe dentro do próprio YouTube, que você não precisa nem do IA, uma série de treinamentos de graça, aulas em cima de determinados temas específicos, dependendo do grau de dificuldade que você tem de matemática, que também são muito recomendados, tá bom? Mas nunca deixar de trazer tudo isso e as suas dificuldades para um professor que vai certamente direcionar aquilo que é o melhor para você. Muito Professor, obrigada. Deixa, o Alan, acho que levantou a mão, deixa eu só para ir na sequência, já abro, tá? Alan, ok. Eu tenho. Tá me ouvindo? Dá para me ouvir aí? tá ouvindo, Alan? Sim, Alan, pode falar. Eu queria, ô Douglas, usando o exemplo do ingresso que foi falado aí de um telespectador,
O rapaz entrou em contato novamente para ajustar uma situação que não tinha atualizado a inteligência artificial. Isso futuramente pode se considerar uma nova função, uma profissão? Sem dúvida nenhuma. Você fazer validação de conteúdo, curadoria, é uma atividade que hoje a gente faz nos nossos negócios. A gente pegou recentemente alguns agentes de IA que estavam gerando alguns problemas e a nossa equipe está revisando os prompts e os comandos que estão sendo dados para a IA e olhando efetivamente o que são os resultados esperados e aquilo que ela está fazendo e eventualmente aquilo que ela está errando, né, para poder efetivamente ajustar. E isso é contínuo, porque a dinâmica dos negócios muda o tempo todo. Então, nada que você faz hoje na tecnologia é estático. Eu vou dar um exemplo. Você trabalha num determinado trabalho, por exemplo, você trabalha no banco e você utiliza um determinado sistema para poder fazer a aprovação e liberação de crédito. Toda vez que esse sistema mudar, você vai ser orientado e receber as novas instruções. A tecnologia é exatamente a mesma coisa. Ela vai fazer determinadas funções das quais ela foi treinada, mas se não tiver alguém monitorando, supervisionando, se aquele trabalho que ela está fazendo está adequado, muito provavelmente ela vai gerar problemas. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma nova oportunidade de trabalho, que vai exigir o quê? Que você saiba interagir, configurar e trabalhar com a IA. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, muito obrigado. Legal. Eu não sei se é a Helena que tinha falado a hora que eu abri para o Alan, Helena, era você que está com a mão levantada ou se teve alguém que perguntou antes da Helena? Sim, sou eu. Pode falar, Helena. Professor, uma dúvida. Eu estou estudando para concurso e aí eu precisava fazer como se fosse um mapa mental para conseguir gravar. E aí, na dúvida, joguei na IA para ela gerar um prompt para mim para fazer é, umas revisões e algumas questões. E ela fez e eu consegui decorar algumas partes sobre direito civil que estava tendo muita dificuldade, mas obviamente eu também questionei o meu primo que é advogado para ver se realmente aquilo tinha coerência ou não. Tá É, bom. Obrigado, então, Helena. você, não, você fez o procedimento correto, tá? Hum, Você pode pedir para a IA gerar um prompt de alguma coisa que você queira obter como resultado da IA. Mas fundamental, se você não tem uma capacidade de julgamento daquilo que você pediu, pedir ajuda para alguém que tenha a especialidade. Então, no seu caso, entendi que você pegou um advogado ou pegou alguém do segmento jurídico para poder olhar e falar: isso aqui está fazendo sentido, ou eventualmente poderia precisar ajustar alguma coisa ou não. Então, esse é o procedimento correto. É nunca assumir que aquilo que a IA está te dando é a versão única e verdadeira verdade, tá? Você tem que ter uma capacidade própria de julgamento, consultando outras coisas ou consultando alguém que possa te dar esse apoio. Tá legal? obrigado, professor. Então eu estou no caminho certo. É certo. Vamos abrir então agora para mais duas, João e depois a Thalita, tá bom? Pode falar, João. O Olá, pessoal se animou pessoal. agora, professor Valdomiro. É sempre assim. É sempre Demora assim, para sair a né? primeira. Demora e aquece, aí também tem a questão do Ah, tempo, né? Mas vamos lá, João, tudo podemos bem. Da responder minha mais parte essas não tem, duas? da minha Não tem parte problema. não tem problema. Da parte Tá de bom, vocês, tudo bem. vocês olham aí o tempo que vocês querem. Tá bom, Pode vamos falar, seguir então. Thalita. Acho que é o João. O João levantou Ah, primeiro. João, perdão, João Andrade. E tem a Thalita com a mão levantada também. Mas vamos lá, Isso. João. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Ouvindo. Ouvindo bem. Ah, que bom. Eu tenho, assim, uma dúvida bem simples. É porque, assim, no departamento da minha empresa onde eu atuo, a gente conversa bastante com clientes através, não sei se já ouviram falar do chatbot, assistente virtual, Sim. que é semelhante, né, à Daisy, né? E aí a gente tem o atendimento humano também. Normalmente a gente tem algumas mensagens prontas já, né, padronizadas. Só que, assim, quando a gente tem alguma dúvida, a gente meio que monta a mensagem
e passa para assistente virtual ou o chat ou algum outro, né, inteligência artificial para fazer a mudança ou aprimorar. É perigoso utilizar esse processo? Não, não é perigoso. O importante é você ter sempre um validador dessas mensagens, tá bom? Imagino que dentro do seu trabalho você deve ter alguém que valida se aquela determinada mensagem que você está querendo colocar dentro do sistema ou carregar para dentro do sistema, ela está fazendo sentido ou não. Para você entender, a sua pergunta foi legal e vale a pena responder. O chatbot é uma tecnologia anterior à IA. Os chatbots naturalmente vão migrar todos para IA. Então, o chatbot é um tipo de ferramenta que você faz exatamente isso. Você configura determinadas mensagens ou determinadas instruções e que, dentro de possíveis respostas que para quem ele está fazendo o envio daquela mensagem, ele dá, o chatbot responde. Se tiver qualquer coisa que seja totalmente fora daquilo que ele está esperando como resposta, ele sai fora e ele não consegue seguir. E aí as pessoas normalmente analisam. O chatbot é uma tecnologia que tem um pouco mais de limitação, que ele é uma instrução mais sim ou não, e a IA é uma evolução natural, onde várias empresas estão trocando a tecnologia de chatbot para a tecnologia de inteligência artificial generativa, tá bom? Mas o teu procedimento ele está correto. De novo, a validação do conteúdo é fundamental. Você ter certeza que alguém está de acordo com esse conteúdo que você está disponibilizando. Tá ótimo, muito obrigado, professor. Legal. Thalita? Boa noite, consegue me... Pessoal, eu não sou professor, eu sou consultor, tá bom? Mas não tem problema. Mas eu não sou professor. O professor é muito mais do que eu. Eu sou consultor. Boa noite, conseguem me escutar? Totalmente. Boa noite, Valdomiro, e boa noite, Douglas, tudo Boa bem? noite. Ótimo. Eu queria fazer um complemento naquilo que a Helena disse. Eu e a Helena, a gente está estudando aí para alguns concursos, né? Mas ela falou uma coisa muito interessante sobre concursos. Teve uma questão que eu peguei da FUVEST do ano passado, e eu fiquei com muita dúvida em questão à resposta, né? E uma questão de português. E eu consultei uma professora minha do ensino médio, ela falou, Thalita, essa sua resposta está totalmente equivocada. Não sei de onde que o GPT ele te conseguiu te dar essa resposta porque ela não existe. Eu tô falando isso de uma professora que ela dá em aula em escola pública, né? Mas também ela dá em aula, ela é mestrada, né? Enfim. E isso que a Helena falou já disse tudo que eu quis dizer, né? Mas também complementando, eu acho interessante que a IA também criou uma forma da gente conseguir detectar que foi criado por IA. Por exemplo, eu trabalho numa instituição onde é gerado muitos contratos. E a minha gestora, ela fala para mim, Thalita, eu preciso que você procure uma brecha aí, no qual a gente sabe que a gente pode ter algum problema com o associado. Então, eu particularmente eu jogo naqueles aplicativos, né, aqueles sites que detecta IA, e ele apresenta para mim o que está escrito IA e eu consigo achar brecha dentro disso. Então, por mais que o IA ele nos ajuda, ele também nos atrapalha muito, ainda mais quando se trata nessa questão de tipo contratos, você falar alguma questão com algum cliente, até mesmo aqui dentro da faculdade, eu acho isso pode atrapalhar bastante a gente. Então, Thalita, mais uma vez, esse tema está aparecendo bastante e ele está sendo muito legal poder reforçar para vocês a importância de que qualquer ferramenta ela passa por aprimoramento contínuo. Imagina que a IA nasceu como um bebê, então quando o bebê ela não falava, não fazia nada, depois ela começou a falar, soltar algumas palavras, depois ela começou a aprender, depois ela começou a ter opinião própria e hoje ela está trazendo uma série de visões. Mas, de novo, ela é um ser que está sempre aprendendo, um ser, não, uma tecnologia que está sempre aprendendo e sendo retroalimentada com uma série de informações. É uma tecnologia, que é o tal do LLM.
e recebe conhecimento, que é aquele conceito que a gente fala de machine learning, ele recebe conhecimento de várias instituições, várias informações, e ele atua com base naquilo que você está perguntando ou trazendo para que ele analise ou gere para você, e ele, dentro daquele contexto, ele te devolve. Muito comum responder algo que não tenha o menor sentido. Por isso, não se pode atestar em 100% que aquilo que a IA está te dando está correto. É importante validar. E tem várias formas de validar. E isso é fundamental. A gente sempre tem falado esse tipo de coisa, tá bom? E é como uma opinião médica. Você vai no médico e fala, você tem que operar. Aí você fala, caramba, vai e opera direto com esse médico? Não. Você pega e fala, deixa eu consultar um outro médico, porque, pô, vou ter que operar. Aí você Exatamente. vai no outro e fala, não, não opera. E agora? Vai com um terceiro, né? Mas é a mesma coisa. É uma tecnologia que ela tem uma capacidade de processamento absurdo, de te dar respostas em milissegundos. Isso é muito vantajoso, mas não significa que aquele conteúdo que é feito e vai fazer todo sentido para você. Sim. E Tá uma bom? coisa que você acrescentou aqui, Douglas, desculpa te cortar, é que você Imagina. falou Só que a IA, ela é interessante, só que a gente precisa colocar também a nossa capacidade analítica junto, porque senão não vai fundamental. ficar legal isso, não vai, né? Uma ferramenta. No final do dia, é uma ferramenta potente, poderosa, vai evoluir cada vez mais, mas ela é uma ferramenta. A nossa capacidade analítica de questionar, de entender, de validar, de confrontar, que faz parte da nossa essência como ser humano, não pode acabar jamais. Perfeito, Legal, nós vamos obrigada. abrir agora para o. Obrigado, viu, Thalita? A gente vai abrir a última pergunta para o Obrigado, Thalita. Vicky. E só lembrando, ó, que tem um link aí no nosso chat falando para cadastrar o formulário disponível da participação, para receber como horas complementares, tá bom, pessoal? Não deixa de preencher o link. Vicky? Então, gente, boa noite, né? Eu acho muito interessante a Boa gente noite. tá tendo toda essa pauta, né, referente à inteligência artificial, porque eu acho que hoje em dia a gente está dependendo muito, né? Então tem muitas profissões que a gente sempre vai ficar batendo a tecla que nós estamos sendo tratados por médicos, tendo construções avaliadas por engenheiros que dependem da inteligência artificial para trabalhar com cálculos, para trabalhar em tomada de decisão. Então acho que é uma preocupação muito grande. E aí chega aquele quesito, né? Se a inteligência artificial vem crescendo tanto com a evolução dos conhecimentos, né, que nem foi mensurado, né? Ela era um bebezinho e aí ela foi evoluindo até ela chegar com todo esse conhecimento. Tem alguma de fato que a gente consegue ter um apoio melhor, uma indicação? Porque a inteligência artificial é uma ótima ferramenta, a gente só não pode ficar dependente dela. Mas aí eu pergunto uma avaliação de vocês, né, referente a isso. Olha, vamos ver se eu consegui aqui capturar o que você falou, né? Todas as IAs hoje, elas trazem coisas muito positivas e muito interessantes. Mas como qualquer coisa, traz erros e necessidades de melhoria. Na ordem cronológica de tudo que aconteceu, o ChatGPT é uma das IAs que está um pouco na frente, porque ela saiu como praticamente uma das pioneiras, mas ela não é também a prova de erro. Aliás, nada na vida é a prova de erro. Todos os sistemas transacionais de computadores que estão rodando, eles têm erros. Tanto que todos eles têm equipes de manutenção trabalhando, até hoje. Aliás, milhares de profissionais em TI hoje mantêm sistemas porque toda hora dá algum tipo de problema. E ela não é diferente. Por isso que eu estou insistindo aqui com vocês. Ela é uma tecnologia. Ela nunca vai ser perfeita, ela vai ser cada vez melhor, mas ela sempre vai ser moldada para fazer com que nós, seres humanos, possamos evoluir ainda mais e conseguir extrair dela coisas
que, como seres humanos, a gente demoraria um pouco mais de tempo para poder fazer. Então, no final do dia, não é que tem, eu tenho que usar essa IA e não usar outra. Você pode usar qualquer IA, só que a sua capacidade de questionamento não pode parar. Muito bom, muito legal. Sim, pessoal, nosso tempo, eu sei que o tema é assim, muito, chama bastante atenção, eu gosto bastante desse tema também, tenho estudado bastante. E nós tivemos aqui quase 120 alunos convidados, Legal. um número muito bom, parabéns, Douglas também, porque, assim, muito interessante o tema, né? Eu queria que o professor Luiz, que teve que sair, também da faculdade, né, da FAC, te agradecer pela tua presença, para nós foi muito rico, te convidar também para um dia estar conosco aqui na FAC, Do conhecer jeito as que vocês dependências da quiserem. FAC, legal, para trazer novas palestras também, e trazer e compartilhar esse momento tão importante no momento que a gente vive, né? Eu também, como você, sou da geração que não tinha nada disso, não tinha nem internet a minha geração, né? A minha também. Né, então, internet a gente usava. Eu comecei num banco, a trabalhar num banco como contínuo, entregava correspondência como boy, né? Ia de um lugar que não existia nem e-mail, quando tinha. Também não sou tão velho assim, mas nós somos experientes, né? Mas brincando, a tecnologia evoluiu demais e a gente está na onda agora de IA. E não tem volta, mas tem que ter cuidado, como você trouxe aqui para nós, né? Então, de coração, queria te agradecer e te convidar para outros eventos também, para você estar conosco. Muito obrigado, viu? Legal, ó, eu agradeço todo mundo, espero que tenha sido útil aí para vocês. Quero insistir para que vocês não tenham, em hipótese nenhuma, receio de tudo que vai vir em termos de tecnologia e sejam curiosos. Tenham vontade de entender, de aprender, de questionar, de evoluir. Certamente, para todos esses potenciais que já são profissionais ou outros que virão a ser, isso vai ser sempre apreciado por qualquer empresa. Então, não tenham receio do futuro, enfrentem o futuro de frente para frente, sendo curiosos e olhando sempre o mundo como oportunidades. Todo mundo que tiver com essa visão certamente tem muito mais chance de ser bem-sucedido. Eu desejo um enorme sucesso para todos vocês. O dia que o LG quiser me levar aí para conhecê-los pessoalmente, estarei à disposição, tá bom? E eu agradeço muito de coração a oportunidade de poder ter batido esse papo aqui com vocês, tá bom? Obrigado, viu, Douglas? Até breve.